Oi, manas, tudo bem? Eu tô aqui com a Beatriz, da Bellatrix. Sigam ela no canal que eu vou colocar aqui embaixo. Ela é astróloga. Quer dar um oi pra galera? Oi, gente. Namastê a todos. Meu nome é Bellatrix, Astrologia Holística. Podem me seguir no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vai falar hoje são sobre as energias do masculino e feminino, tá? A gente estava trocando uma ideia aqui antes e eu estava falando com ela sobre um livro do Leonardo Boff, O Despertar da Águia, em que ele fala da era do patriarcado, historicamente, que foi durante a Revolução Industrial, o auge. E foi necessário, né? Porque a gente estava falando ali de energia yang em dominância e a energia yang está muito associada com disciplina, organização. Foi necessário isso naquela época. E aí a gente vai falando da mudança social, e aí vamos falando do feminismo em 1920 e até os dias de hoje, tá? E aí a gente estava conversando com a Bia aqui sobre como seria 2019 e como seria a postura de nós mulheres, do feminismo e dos homens mesmo, propriamente dito. Muito bem, grata, Gabi, Imagina. Pelo convite em primeiro lugar. Estou muito feliz em poder compartilhar. Acho que essa é a nossa missão maior e função nesse momento e na era de Aquário, né, que a gente está indo. E Aquário é um signo que tem uma responsabilidade social coletiva. Então ninguém solta a mão de ninguém. E aqui a minha cura é a sua cura. A minha dor é a sua dor, é uma empatia generalizada e coletiva, é um despertar coletivo que nós estamos indo como humanidade. E nada mais despertar da humanidade nesse momento, até fazendo uma correlação aqui com a astrologia que eu venho representar, né, do que essa integração, esse alinhamento com a nossa verdade, em primeiro lugar, mas essa integração dos dos opostos, na verdade, desculpa, dos opostos complementares, né? Das polaridades. São as polaridades e as que levam a gente para as guerras, para os conflitos. Nós temos guerras e conflitos internos, né? Entre o nosso yin e yang, entre sombra e luz, vícios e virtudes, o nosso feminino e o nosso masculino, isso independente de gênero, de escolha, opção sexual, isso todo homem, toda mulher, todo ser humano tem dentro de si, tá? Então a gente está se encaminhando, astrologicamente falando, para esse lugar de alinhamento, de apaziguamento, de pacificação, de conflito, de guerra interna entre o nosso yin e o nosso yang. Então a gente começa daí. Aí a gente pode falar também, tá, Bia, mas tô entendendo nada, o que a astrologia tem a ver com isso? Então começa que a astrologia é uma ciência arte subjetiva, que tem base na astronomia, e uma ciência bem feminina, inclusive, que visa a reconexão com a nossa natureza, né? Interior e exterior, compreendendo que o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então é a conexão, a ponte, o que liga céu e terra. Em outras palavras, o que os astros, os planetas, as galáxias estão movimentando lá em cima, as forças superiores, como que isso influencia aqui na Terra? Para nós, como pessoas, uma influência no nosso nível pessoal e como influência no nosso nível social, geracional, no inconsciente coletivo. Isso que a Bia falou do Yin e Yang é uma energia que todos nós temos, né? Homens e mulheres, todes, todas e todos. E o Yin e o Yang que a gente tem internamente, ele se reflete externamente também na sociedade. E é mais ou menos isso que o texto do Boff fala, que depois eu vou deixar também o nome do livro e links para compra. Isso mesmo. Então, queridos, é o seguinte, astrologicamente falando e respondendo aí a pergunta, o questionamento da Gabi, trazendo essa visão de o que podemos esperar
né, desse masculino e desse feminino tão desequilibrados, distorcidos e desequiparados dentro de nós, a nível pessoal e a nível coletivo daqui para frente, a partir de 2019. Então, astrologicamente falando, a gente se move por ciclos, por eras, né? E desde 2010 a gente está passando, astrologicamente falando, por um trânsito planetário do planeta Plutão, que rege Escorpião e é um planeta geracional. Então, todos os efeitos de Plutão, não só a nível pessoal, eles têm um efeito que influencia muito, tá, no nível coletivo. Desde 2010, Plutão começou a transitar em Capricórnio. Capricórnio na astrologia significa casa 10 do mapa astral. É zênite, é o meio do céu. É a parte yang do mapa, é a parte da autoridade, do militarismo, da tirania, da ordem, da disciplina, do foco, da praticidade, do prover, da matéria, atributos e qualidades que ficaram em propriedade do masculino ou dos homens em toda essa era do patriarcado que a gente está falando. Só que Plutão, ele tem uma função, ele desconstrói, ele transforma, ele traz a morte, ele traz crise, ele traz uma mudança profunda. E Capricórnio está falando de estrutura. Então, desde 2010, estamos tendo uma transformação, crise, morte profunda nas estruturas, na base estrutural da nossa sociedade, de como ela foi construída até aqui. É como se a nossa sociedade tivesse sido construída com o Muro de Berlim e agora a gente está desconstruindo o Muro de Berlim. Nada é construído e desconstruído da noite para o dia. Então é um processo. E processo é uma palavra de Capricórnio. Capricórnio é filho de Saturno, que também está em Capricórnio. Então tudo tem um tempo. A gente precisa compreender que tudo tem um tempo, o processo de perdão tem um tempo, o processo do amor tem um tempo. Nenhuma folha cai na hora e no lugar errado. Então a gente está tendo essa reformulação, essa desconstrução por um lado, e necessidade de reconstruir as bases e estruturas da sociedade a partir de um novo lugar. Esse novo, por que novo? Porque a gente está se dirigindo aí para a era de Aquário, e Aquário é o novo. Então o caos precede, né, a desconstrução da velha estrutura, do status quo, para a construção da nova ordem mundial. A Gabi falou da Revolução Industrial, mencionada no livro, e a gente está se dirigindo aí, de fato, para a implementação dos novos 3 pilares, uma repaginação dos 3 pilares fundadores da Revolução Francesa, tá? Isso é análogo aí a ciclos e eras da astrologia. Então, o que são aí valores como igualdade, liberdade e fraternidade, que ao longo do tempo se transformaram em comunismo, socialismo e capitalismo. Agora a gente está chegando na falência total desses 3 pilares. Nenhum dos 3 funcionam. Então nós, como nova geração, salto quântico, física quântica da humanidade, uma nova consciência de energia e de jornada evolutiva consciencial mesmo do planeta Terra, dos seres humanos, a gente vai co-criar juntos novas esferas, estruturas de poder, de economia, baseadas nesses 3 valores que continuam vigentes, que são a essência aí de Aquário, que o Napoleão visionou lá atrás, que são a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? E aí, junto com isso, olha que interessante, queridos, como tudo é muito bonito, como tudo está sempre certo, como tudo está entrelaçado, como tudo está casado. E é isso que a astrologia fala, né? Então, junto com o Plutão em Capricórnio, que é essa desconstrução do patriarcado, a gente vai ter em 2019 alguns trânsitos super fortes que vão impactar. A gente vai ter Urano,
que é pai de Aquário na astrologia, que é o planeta que traz revolução, liberação, o novo em Touro. Ele está terminando a sua passagem aí de quase 8 anos por Áries. Então, os últimos quase 8 anos foram aí foi um momento muito importante para que a gente rompesse com tudo que impedia a gente do quê? Áries, sermos quem somos. Áries é autenticidade, é individualidade. Então, aquela história de, eu tenho que ser aquilo que os meus pais querem que eu seja, que a sociedade, Urano é a sociedade, quer que eu seja para cumprir um papel social. Não, isso daí a gente está, com os dias contadinhos. Se você não fez isso ainda, my darling, vai, corre, que você tá atrasado. Então, e é engraçado você falar isso, porque foram nos últimos anos que, em termos de empreendedorismo, pessoas que tinham aquela geração de fazer carreiras, largaram, sei lá, direito para fazer brigadeiro e vender na praia. Eu era advogada. Mentira! Eu também! Então, eu também. Somos advogadas da nova era. Isso. Uma nova repaginação, né? Eu acho que a gente arrasou. Então. Estamos super dentro da nova era. E também a questão do feminismo veio também muito aflorada, né? Com as mulheres redescobrindo seus papéis e os homens tendo a maior crise de papel do século. Eles não sabem mais qual é o papel. Tá um pouco complicado isso daí, né? Sobre isso, Gabi, essa perda de essência, de conexão do masculino é porque a gente está tendo, como humanidade, uma necessidade de realinhamento, como eu falei no início do vídeo, com masculino e feminino saudáveis e equilibrados, tá? Então a gente tá até hoje vivendo no masculino e no feminino distorcidos. Então os papéis, eles estão se reformulando, é tudo novo, a gente está co-criando, a gente está experimentando. Como eu disse para vocês, o muro está sendo desconstruído, nada é feito da noite para o dia, nem a construção, nem a desconstrução. E o que vai ser no lugar? O que é esse novo? Aí entram alguns fatores astrológicos importantes. Então, como eu falei para vocês, teve toda essa desconstrução do ser quem eu sou para agradar, para pertencer, para ser reconhecido, para caber, para um lugar de, cara, eu sou mais eu sou eu, né? E eu vou encontrar o meu lugar de pertencimento na vida, na sociedade, a partir do meu original, isso é Aquário, né? Do meu eu autêntico, genuíno, essencial, que é Áries. E agora a gente vai ter o Urano entrando em Touro oficialmente em março de 2019 pelos próximos quase 8 anos. Touro é um signo feminino. Touro é fértil, Touro é abundância, Touro é a terra. Então todos nós passaremos por uma grande mudança, liberação, necessidade de buscar uma nova relação com o nosso feminino, com o nosso papel feminino, com o nosso corpo físico, isso é Touro, com os nossos sentidos, a sensorialidade, tato, olfato, paladar, visão, audição, prazer, trabalho, Touro é trabalho. Então, se o trabalho não estiver vinculado ao prazer, não vai rolar, né? A nossa relação com o prazer, como está esse prazer? É sadomasoquismo? É prazer na dor? Que é um aspecto muito aí do feminino submisso, distorcido, né? O autoabandono do feminino, que vai culminar aí com o final da era de peixes. Então, esse lugar do mártir, do sacrificador, do doador, né? O feminino se doa mais para o outro do que para si mesmo. Então, tudo isso vai mudar. E a gente tem também um ano sendo regido por Marte, que é Yang, tá? Então, isso vai ajudar, por um lado, tanto os homens quanto as mulheres a reconectarem com a sua força de energia vital, né, com a sua força Yang, o seu guerreiro interior, tá? Essa energia, Marte, ele é pai não só de Áries na astrologia, ele é pai de Escorpião também. Então é uma energia de vida, e é uma energia física, e é uma energia emocional, é uma energia da água, porque Escorpião é água, é feminino. Então, a gente vai trabalhar muito esse tema das águas, que é um tema feminino, dentro
e fora, mas dentro de um homem, da mulher, de todo mundo. E aí é que tá, a gente vai perceber que a nossa maior força está na nossa vulnerabilidade. Esse Plutão em Capricórnio é a queda da Mulher Maravilha, tá? Aquelas figurinhas que a gente tem visto no Instagram, eu posto muito, da Mulher Maravilha que está tirando a roupa toda machucada e ela fala, cara, eu sou forte, mas eu tô cansada, eu preciso de ajuda, eu não dou conta de fazer tudo sozinha, né? Então é esse lugar, porque por um tempo, nessa necessidade da mulher resgatar a sua força, a sua participação na sociedade, buscar o lugar de igualdade equiparado com o masculino, ela acabou também se desconectando, se afastando do seu feminino, né, no lugar saudável, não o feminino submisso. E aí ela acabou entrando em qual lugar, né, Gabi? Naquele lugar de heroína, Mulher Maravilha, eu dou conta de tudo, não preciso de ajuda, pode deixar. Ou então, né, percebendo isso, estamos entrando num outro problema da era moderna, que é a terceirização. Então, a gente terceiriza o cuidado dos nossos filhos, terceirizamos o cuidado da casa, terceirizamos o trabalho, terceirizamos tudo. Verdade. Né? Eu ia até falar um adendo também, que como assim o marketing influencia também no grande movimento de empreendedorismo feminino e também, de outra parte, nessa questão da vulnerabilidade, de divisão de tarefas domésticas entre o homem e a mulher e no cuidado com os filhos. E isso é uma coisa que a gente está vendo mesmo, então é impressionante como a astrologia ela está mesmo sendo vista na realidade, né? Olha, nesse ponto, Gabi, é muito legal porque desde novembro de 2018 a gente teve uma mudança que impacta muito fortemente o coletivo, que é a mudança de eixo nodal. O que é o eixo nodal? O que são os nodos? Na astrologia, os nodos, eles trazem a representação de karma e dharma. E a gente precisa desmistificar o que é karma. Karma não é algo ruim. Karma é igual Saturno. Cronos é lei da física de Newton, ação e reação. Você colhe o que você planta, apenas. Não é um castigo. É apenas um resultado de uma escolha, de uma colheita de um plantio, tá? Então, o karma da sociedade nesse momento, o nó do sul, ele está transitando em Capricórnio, mais um, né? Então, de agora em diante, até 2020, essa parte capricorniana vai ficar muito em evidência, muito alvejada. E o que é o Capricórnio? É a ordem, é a estrutura, é o foco, é a disciplina, é a praticidade da vida, é a estruturação, é a construção, mas é um feminino cristalizado, rígido. Então a gente vai precisar usar a outra polaridade desse eixo nodal, que é o nó do norte, Dharma, que é onde a gente precisa ir, porque o nó do norte, ele é onde a gente evolui. O nó do sul são todas as repetições, é como se fosse o karma nesse lugar de que aqui eu já conheço, então eu fico repetindo essa memória, aqui eu já sei o que eu faço. E o nó do norte é um lugar de desafio, é fora da nossa zona de conforto. E o nó do norte está transitando onde? Até maio de 2020, em Câncer. O que é Câncer? A nossa amiga canceriana sabe, aqui é água, é o feminino, é a mãe, tá? É o acolhimento, é a criança ferida. São as nossas memórias, raízes, ancestralidade. Então tem toda essa necessidade também, né, Gabi, da gente fazer esse resgate da nossa ancestralidade, de honrar, de respeitar, de apaziguamento com o passado. O passado é Câncer. Com a nossa história, né, pessoal e coletiva e da humanidade. Eu ia até, quando eu encontrei a Bia, a gente estava falando muito desse sagrado feminino, que agora parece que é uma nova onda, né? Mas que na verdade a gente sempre, pelo menos seria legal que a gente sempre tivesse conectado, né, com as nossas ancestralidades e com a nossa energia feminina. E a gente está vendo uma onda muito grande disso, né? De terapias holísticas, de busca de yoga, de autoconhecimento, enfim. Astrologia. Astrologia, exatamente. E tem tudo a ver o nó de Câncer com a conexão, a reconexão com o feminino e o sagrado, né? Feminino. Total, Gabi. Esse boom do autoconhecimento, na verdade,
É uma busca do feminino, especialmente das mulheres, tá? Pela reconexão com a sua essência que foi perdida. A reconexão com a essência de estar na natureza em si, mesmo, natureza fora e natureza dentro. Então também reconfigurar os hábitos, né? Então plantar a lua, estar mais conectada, muitas mulheres recebendo a bênção do útero, ofertando a bênção do útero, com a sua mandala lunar, conectada com as suas emoções, cortando anticoncepcionais que são inibidores da sua conexão com o que você está sentindo. E o que você sente, né, é a sua intuição, é o seu sentir. Sentir é feminino, são as suas águas. Então a gente está tendo uma grande limpeza, detox, purificação das águas, das mágoas, dos rancores, tá? E isso que a Gabi trouxe é ilustrado simbolicamente na astrologia, né? É a queda do patriarcado, nó do sul em Capricórnio, com todos aqueles planetinhas que eu falei para vocês, e o reempoderamento e a ressignificação do matriarcado com o nó do norte em Câncer. E junto com tudo isso, temos aqui uma querida que eu amo, que é a Lilith, né? Tá no meu coração. Lilith é a mulher insubordinada. Então, se a gente for lá para as raízes, para os primórdios da nossa história como humanidade, né? Quando estava lá no paraíso, antes de Eva, existia uma mulher chamada Lilith. Então Adão estava lá com a Lilith, e aí eles foram ter sua primeira relação sexual. E aí, nessa relação sexual, a Lilith, ela se recusou a ficar embaixo de Adão. Ela falou, não, eu vou ficar aqui em cima. E aí Adão falou, não, eu mando. E a Lilith falou, não, nós mandamos. E aí isso não deu certo, deu treta, deu golpe, expulsaram a Lilith do paraíso. Então ela é um aspecto da psique do feminino, renegado, insubordinado, negado, que até se a gente lê aqui clássico, né, do feminismo, mulheres que correm com os lobos, verdade, é o resgate da nossa Lilith, da mulher selvagem, do instinto, daquela que não se subordina, daquela que não se submete, daquela que busca nada mais que o justo, que é a igualdade de condições. Então a gente está tendo aí Lilith, desde o ano passado, passando por uma grande resgate e reempoderamento, e agora 2019 vai ser para culminar, porque ela está nesse momento transitando no signo de Aquário, que é a Joana d'Arc, em outras palavras, né? E o Marte, que é pai do Robin Hood. Então a gente está aqui os justiceiros. E aí a gente volta só para finalizar aqui, Gabi, com uma necessidade de ressignificar e reconfigurar o nosso guerreiro interior. Então eu acabei de fazer um retiro com uma ferramenta que chama o DGI, que é o Despertar do Guerreiro Interior, desenvolvida pelo Fernando Belato, que é um sensei. E a gente trabalhou muito, e essa ferramenta trabalha muito esse reequilibrar do masculino e feminino. Porque a gente acha que o masculino é esse, violência, é o guerreiro. E a gente está trabalhando muito, vamos trabalhar muito esse ano de 2019 com a raiva, né? Então, por exemplo, a gente vai ter muita raiva, a gente não aguenta mais ver destruição do planeta, dos animais, a gente precisa ressignificar os nossos hábitos, então não dá mais pra gente chegar daqui 10 anos, a gente acabou de ter o 10 Years Challenge, né? Então, beleza, a gente está melhorando ou piorando como humanidade? Porque olha o feminino é a natureza. A gente está só extraindo, só pegando e usando a natureza. E o que a gente está devolvendo? Exatamente. Né? E isso reflete o nosso feminino interior. Então, essa energia de raiva, e aí é o ponto que eu queria trazer para vocês, como que a gente trabalha com ela? Porque se a gente entrar num lugar já conhecido, né, dessa raiva, então assim, não é possível, então, que isso esteja acontecendo, que essas figuras estejam no poder, no governo, que esses direitos humanos estejam sendo obstados e que esteja acontecendo toda essa violência absurda e a gente vai para cima na mesma moeda. Isso não vai dar certo. A física quântica já explica. Então a gente precisa ressignificar como lidamos com a energia. Lembra da energia? Marte é pai de Áries e Escorpião. A energia yang, física, e a energia feminina, emocional.
para que a gente consiga combater a partir de uma nova concepção e consciência e energia, que é esse feminino curado, esse feminino que acolhe o masculino doente, o feminino doente, esse masculino e esse feminino feridos. Mas só o feminino curado vai ser capaz de fazer isso. E é essa empatia, essa compaixão, bem trabalhados, sem distorção da era de peixes também. E para finalizar, tudo que você falou tem tudo a ver com o livro, porque ele escreveu mais ou menos em 2014, tem a ver com o ano de 2010, né? Você estava falando que teve toda essa... E ele já tinha previsto uma era feminina, né? E justamente ele trouxe esse paralelo da construção das cidades e de toda a parte Yang, que representa Yang, com relação ao feminino, que é a natureza. E ele tinha falado justamente desse resgate. É muito legal quando todas as áreas, né, a sociologia, a astrologia e a filosofia se complementam, né? É que, na verdade, Gabi, a astrologia, ela diz que tudo está ligado. E o aquário também. E a astrologia é uma ciência aquariana. Né? Então, tudo está interligado, tudo está interconectado. Somos todos iguais, somos todos um. Cada um está usando a sua linguagem para falar a mesma coisa, para passar a mesma mensagem que é universal. Que é a mensagem do amor, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? Isso aí. Eu adorei o vídeo. Gratidão. Ó, aqui o feminino, né, esse nó do norte em câncer, que vai trazer esse resgate muito forte do feminino, é totalmente ligado com a arte. O quanto que a gente vai resgatar a arte, a poesia, o subjetivo, o sentir nesses próximos meses. Mas claro que nada é assim, né, Gabi? Sim. Então é um processo. E ter cuidado com o processo do coleguinha, né? Que às vezes não tá manjando, né? Então tem que ter um pouco de paciência. E uma coisa que é muito importante pra gente finalizar é que essa história do feminismo, a gente tem que ter muito cuidado, porque as mulheres, elas estão altamente impacientes, irritadas e reativas com os homens ou com o masculino, né? Isso tá criando mais separação e guerra, e gap, e buraco, e distanciamento do que união, Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque vai ser necessário um tempo para esse masculino chegar nesse lugar de equiparação com o feminino. E embora a gente não possa ficar lá, né, então, vou esperar, né, mas desenvolver também esse atributo feminino da paciência, empatia. Até porque os dois são produtos do patriarcado, né? Tanto o comportamento da mulher quanto do homem. O homem, o masculino, também está profundamente ferido e machucado. Sim. Bom, então a gente vai finalizar. Eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês, o autoconhecimento. E assim, a gente fez esse vídeo com a melhor das intenções mesmo, para ampliar o conhecimento, a sua percepção de mundo. A Bia tem uma página que chama Bellatrix. Com 2 L's e X no final. Isso, eu vou colocar aqui embaixo. Com o canal de YouTube, também vai começar a trabalhar com cursos, né, Bia? Na verdade, já trabalho, Gabi. Faz 4 anos aí do curso de astrologia em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Curso online de astrologia também. Encontros do feminino, encontros da lua cheia. Dança vai ser super forte nos próximos meses aí, então tem um trabalho lindo de dança com astrologia. Tá. Enfim, muitas coisas, né? Conheçam o trabalho. E muito obrigada, gratidão, viu? Gratidão, queridos. Abraço.